O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou pelas redes sociais suas respostas a uma matéria da velha imprensa que lhe atribuiu a prática de Caixa 2, apresentando como evidências o fato de seu ajudante de ordens lidar com dinheiro, assim como sua esposa. A matéria indica ter acesso privilegiado a inquéritos sigilosos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, apontando expressamente que os materiais foram obtidos pelas quebras de sigilo ordenadas pelo ministro. Bolsonaro publicou as respostas às perguntas do veículo. Ouça o texto publicado pelo ex-presidente. Resposta à mentirosa matéria do blog Metrópolis. Perguntas para o presidente Jair Bolsonaro. 1. Por que o tenente-coronel Mauro César Cid e sua equipe pagavam contas e outras despesas do senhor e de seus familiares em dinheiro vivo? Faz parte de suas atribuições previsto no Decreto nº 10.374 de 2020, artigo 8º. A ajudância de ordens compete 1. Prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente da República nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasília ou em viagem. 2. Receber as correspondências e os objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens e encaminhá-los aos setores competentes. E 3. Realizar outras atividades determinadas pelo chefe do gabinete pessoal do presidente da República. 2. Por qual razão eram feitos saques a partir de cartões corporativos? Nunca foram feitos saques do cartão corporativo pessoal que ficava nas mãos dos ajudantes de ordens, bem como nunca se utilizaram do mesmo, conforme consta nos extratos comprobatórios em anexo. 3. Essas transações tinham aval do senhor? Nunca foram feitos saques do cartão corporativo pessoal que ficava nas mãos dos ajudantes de ordem, bem como nunca se utilizaram do mesmo, conforme consta nos extratos comprobatórios em anexo. 4. Como o tenente-coronel manejava também dinheiro sacado de cartões corporativos, como é possível garantir que não havia uma mistura dos recursos ao pagar despesas que eram pessoais, incluindo algumas da família da primeira-dama? Os ajudantes de ordens nunca fizeram saque no cartão corporativo, bem como nunca se utilizaram do mesmo, conforme consta nos extratos comprobatórios em anexo. 5. O senhor tinha conhecimento de que o tenente-coronel manejava também recursos sacados de cartões corporativos de outros órgãos, inclusive de organizações militares? Os ajudantes de ordens nunca tiveram acesso a nenhum cartão corporativo de nenhum órgão e muito menos de nenhuma organização militar. Isso é facilmente comprovado no portal da transparência. 6. Por que cabia ao tenente-coronel Cid falar com apoiadores do senhor, inclusive pessoas que figuram como investigadas nos inquéritos que correm no STF? Os ajudantes de ordem são responsáveis pela condução e execução da agenda presidencial e, durante o dia, várias pessoas buscam contato com o presidente da República. 7. A intermediação do tenente-coronel se dava para que o senhor não tivesse que tratar diretamente com esses apoiadores? Por quê? Já foi respondido acima. 8. O senhor teme ser pessoalmente implicado nas investigações em curso no Supremo que miram o tenente-coronel Cid? Já sou parte da grande maioria delas. 9. Por que a primeira-dama Michele Bolsonaro usava um cartão de crédito de uma amiga? A primeira-dama usou o cartão adicional de uma amiga de longa data. A utilização se deu porque a Michele não possuía limites de créditos disponíveis. A última utilização foi em julho de 2021, cuja fatura resultou em R$ 408,03. 10. Qual é a relação do senhor e de sua família com a senhora Rosemary Cordeiro? A senhora Rosemary Cordeiro é amiga da Michele há mais de 15 anos. 11. Por que o tenente-coronel Cid, ainda no final de seu governo, foi designado para comandar um batalhão com missão tão sensível como o 1º BAC no Comando de Forças Especiais? Foi um recado para o novo governo?
Ele foi designado em maio, antes da eleição, sem minha interferência, seguindo o processo seletivo de exército que iniciou em setembro de 2021. Independentemente do resultado eleitoral, ele daria prosseguimento na sua carreira militar. Lembretes. Descumprimento de decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou retirar as matérias que faziam referências aos vazamentos de inquérito sigiloso. Cabe ressaltar que todas as despesas administradas pela Ajudância de Ordens possuíam um total aproximado de R$12 mil mensais, oriundos exclusivamente da conta pessoal do presidente da República. O possível descumprimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes não deve acarretar qualquer consequência ao veículo, diferentemente do que ocorre com cidadãos comuns que podem ser acusados a qualquer tempo de descumprir ordens das quais sequer têm conhecimento, emitidas em inquéritos ilegais e sigilosos. Conforme mencionado nas respostas à velha imprensa, o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de vários desses inquéritos conduzidos nas cortes superiores, nos quais parlamentares de extrema esquerda e a velha imprensa substituem a ação do Ministério Público, que não participa das investigações ou se limita a tomar ciência dos atos. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens, do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem em eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. pix.ajude@folhapolitica.org. Gente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5.
Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso. E deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.